falando através da palavra agora no seu coração. Amém. Queridos, hoje nesses dias eu estou fazendo uma obra lá na minha casa, de pintura, quebrando, estou fazendo um monte de coisa lá, porque o Joaquim está para chegar, né? E quando o Senhor nos dá um filho, há mudanças na nossa vida. Quando o Senhor nos dá filhos, tem quebradeira. Quando o Senhor nos dá filhos, nós temos que nos adaptar à realidade de nos tornarmos pais. E se tornar pai tem muita responsabilidade. Eu falo se tornar pai, queridos, do momento que há a concepção da criança, até quando você pega nos seus braços, você embala, cuida, vê crescer, dá direcionamento, aí sim. Não somente aquele que colocou a semente na mulher e depois sumiu. Nós estamos falando daquele pai, né? Então, gerar filhos dá trabalho, mas o amor, a recompensa é tremenda, né? E hoje esses dias nós estamos em obras, e eu confesso para os irmãos que hoje eu não peguei na palavra, só de manhã cedo, né? Só dei uma lidinha rápida ali, mas não lendo para ministrar a palavra, li do dia a dia. E eu fui trabalhando e o serviço apertando e eu ficando preocupado, meu Deus, eu não tenho uma palavra para essa noite ainda, Senhor. Deus, o que eu vou falar? E certa vez eu vi um ministrante falando o seguinte, que aquele que está na direção, aquele que faz a obra do Senhor, ele não precisa de se preocupar com a palavra, ele não precisa de se preocupar com aquilo que vai ser ministrado. Ele tem que se preocupar com a sua vida, ele tem que se preocupar com a sua vida no altar, com o seu dia a dia com o Senhor. Se você estiver com a sua vida com Deus em dia, aquilo que você vai falar, não se preocupe que Ele vai colocar na sua boca. Amém? Então, eu cheguei aqui nessa noite, com a minha vida no altar, e pedindo ao Senhor, Deus, me dá uma palavra. Senhor, coloca uma palavra na minha boca. E o Senhor me deu lá em Atos capítulo 7, e eu vou ler a partir do versículo 47, para resumir a história para vocês. Diácono Estevão, primeiro mártir, por causa do Evangelho, um homem que estava ali, apregoando da palavra de Deus, falando de Cristo, falando do amor de Cristo, e ele foi preso, e foi levado até os magistrados, e teve um julgamento sumário, e condenado à morte por estar pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo. E Estevão, ele começou a ministrar a Bíblia, ele falou de Gênesis a Apocalipse, em questão de minutos. Se você for pegar o capítulo 7 inteiro de Atos, ele fala a Bíblia inteira, ele fala da criação, ele fala do cativeiro, ele fala da libertação, ele fala das alianças que Deus fez com o homem, ele fala da obediência, ele fala do temor, ele fala do amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, ele fala do amor de Deus para conosco, ele fala dos milagres no deserto, ele fala de tudo. E ele vem falando. E eu quero pegar um gancho aqui, a partir do versículo 47. E ele vem explicando a Bíblia toda, queridos.
Se você pegar Atos capítulo 7, é um resumo da Bíblia inteira. Pega na sua Bíblia aí depois na sua casa e lê Atos capítulo 7 inteiro. Você vai ver o resumo da Bíblia em 51 versículos. E em Atos capítulo 7, versículo 47 diz assim: mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu e o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homem de dura cerviz. Agora ele está dizendo para eles aqui: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornais traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não o guardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilharam-se os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu. Amém, queridos? Pai querido, te dou graça, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Pai, me dê graça, Senhor, nessa noite. Me dê, Senhor, graça e sabedoria. E coloca, Deus, as palavras no meu coração, para que elas possam sair, ó Deus, na minha boca. Pai querido, faça uma oração de ousadia com o Senhor nessa noite. Que tudo que for dito seja do Senhor. Faça com que o homem desapareça neste momento. Pai querido, estou no teu altar. Não permita que o homem prevaleça. Não permita que o homem sobressaia. Pai, não permita que eu fale nada de mim mesmo, mas aquilo, ó Deus, que está no teu coração para a tua igreja. E que o teu nome seja glorificado sobre toda a carne, sobre todo o espírito e sobre todo o entendimento, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Queridos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração nessa tarde, e é uma palavra que eu fiquei perguntando ao Senhor, mas Senhor, tem que falar isso mesmo? E queridos, é algo que o Senhor tem trago nesses dias. Estevão foi apedrejado porque falou do amor de Deus. E quando eu estava meditando essa palavra, Senhor, mas por que essa palavra? A palavra do Senhor foi audível aos meus ouvidos e disse: não tenha medo de ser apedrejado
por causa da verdade. Não tenha medo de ser apedrejado por causa da verdade. Te faço uma pergunta: o que aconteceria com Estevão se ele não tivesse falado a verdade? Se ele não tivesse falado o que estava no seu coração e o que Deus ali lhe ordenara falar? Muitos de nós trocamos a mensagem por medo das pedras. Muitos de nós, no nosso dia a dia, trocamos as nossas atitudes por meio do medo das pedras. Quero dizer para você nessa noite: não tenha medo das pedras. As pedras são para mim, as pedras são para você. Observa uma árvore frutífera. Eu já fiz muito isso, voltando da escola. Quando eu voltava da escola, queridos, no meu caminho tinha um lote. Ele era lotado de pé de manga. E os pés estavam sempre carregados. Aí eu te pergunto: qual é o pé de manga na beira da estrada que nunca levou uma pedrada? Não existe. Vão subir em você, vão bater com o pau em você, vão tacar pedra em você. Sabe por quê? Porque você dá fruto. Se você não tivesse fruto, eles nem passariam perto de você. Não mude as suas atitudes diante de Deus por causa das pedras. Essa palavra o Senhor trouxe no meu coração, queridos, no momento que eu mais precisava. E era a certeza que eu já tinha no meu coração, e o Senhor veio para confirmar ainda mais. Em outras palavras: pastor Rodrigo, meu filho, eu te chamei, não tenha medo das pedras. Você vai ser apedrejado mesmo, você vai ser criticado mesmo. E ele me levou, na tarde de hoje, eu estava pintando lá com o rolo, e assim, olhando a modificação, como as coisas estavam sendo modificadas, eu olhava para o chão, via um monte de tinta respingando, e eu pensando: meu Deus, depois eu vou ter que limpar isso tudo. Mas nesse meio tempo veio a palavra de Deus, começou a falar comigo: meu filho, ele me levou há 2 anos atrás, no dia do meu aniversário. Ele me levou no dia do meu aniversário, aqui na igreja. Foi uma celebração, queridos, que eu vou te falar com vocês, ficou marcado. Eu acho que vai ser difícil conseguir fazer outra. Mas foi muito gratificante, e naquele dia eu comecei a falar: Senhor, nossa, isso é muito bom, as honras de ser o pastor, de ser, né? Eu fiquei assim maravilhado com aquilo. Mas Deus me trouxe no dia de hoje, nos dias de hoje, para me mostrar: não, aquilo não é ser pastor. Ser pastor é o que vai ser daqui para frente. Eu falei assim: que é isso? Aquilo não é ser pastor. Aquilo eu deixei você experimentar uma honra. Eu deixei você ser honrado, para você saber o que te aguarda se você for fiel a mim. Se você for fiel à minha palavra, se você for fiel aos meus estatutos, você não vai receber honraria de homens, mas eu mesmo te abençoarei, meu filho. E queridos, eu estou te dizendo isso aqui porque eu tenho certeza absoluta que há 2 anos atrás ele deixou eu experimentar aquilo tudo, para que hoje ele estivesse provando o meu ministério diante dele. E ele me mostrando: não, esquece aquilo, é agora que vale. Eu quero ver se você não vai mudar a sua postura por causa das pedras. Eu falei assim: meu Deus do céu. E eu confesso para os irmãos que eu prefiro ser o pastor de 2 anos atrás.
tem sido difícil. No ministério, esse tem sido um dos piores anos, ou o pior ano de pastoreio. Mas é o melhor ano na minha vida como servo. O melhor ano da minha vida como cristão. Porque eu nunca vivi a dependência de Deus como eu tenho vivido nos dias de hoje. Queridos, não são as lutas, não são as adversidades que te mostram, que te provam e te fazem vencedor. É como você reage a elas, como você passa por elas, como você resiste a elas. Você pode sair lá na frente todo estrupiado, todo machucado, cheio de cicatriz. Mas as cicatrizes vão servir para mostrar para você e para o mundo que você venceu, que você é um vencedor. Não preocupe em sair com cicatrizes, porque as cicatrizes vão decretar que você é um vencedor em Cristo Jesus. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele não teve nenhum osso quebrado. Mas uma das coisas que ele mostrou para Tomé: Tomé, põe o teu dedo, põe a tua mão no meu lado, põe o seu dedo nas minhas feridas. Jesus ainda estava com as feridas, estava com as chagas, as cicatrizes, para provar que ele ressuscitou, as marcas para provar que Jesus ressuscitou. E eu quero dizer para mim e para você nessa noite, qual é o crente, qual é o cristão que quer passar pela prova, quer passar pela luta e não quer ter cicatriz, não quer ter marca de batalha. É impossível. É impossível. Quer ser vitorioso? Obtenha as suas cicatrizes. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Você já viu tomar a cruz sem ter cicatriz? É impossível. Por que é um dos piores dias? Queridos, esse setembro amarelo, quando nós entramos nele, quando nós entramos com um projeto que a Kênia me mandou: pastor, nós estamos com um projeto assim, assim, assado, nós estamos querendo fazer e tal, assim, vamos entrar aí, vamos, conversando com o pastor Normandes, nós acertamos, e eu tinha consciência que nós estávamos entrando num campo minado, nós estávamos entrando em batalha, nós estávamos entrando para a guerra, porque nós estávamos entrando contra um principado de morte, que traz peso sobre a vida das pessoas. E pode perguntar para todas as pessoas que estão engajadas nesse projeto, todas tiveram perseguição, todas tiveram ataques, todos do ministério tiveram, ministério de mídia, todos tiveram alguma coisa. E se não teve ainda, comece a orar, continue orando e vigiando, porque virá retaliação. Mas as retaliações também servem para nos mostrar que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo algo que está incomodando o inferno. Quando, queridos, vier provação contra a sua vida, é o feedback do que você está fazendo. Se você está na igreja, você está andando, está caminhando, você está trabalhando, está fazendo, não tem nada acontecendo de contrário, tem alguma coisa de errado, você não está incomodando ninguém. Mas quando você começa a incomodar o inferno, ele se levanta contra a sua casa, se levanta contra a sua família, ele se levanta contra você. E queridos, para mim não tem sido fácil. Hoje a pastora está até sabendo, porque ela provavelmente está vendo a live, ela está vendo a live, mas esses dias meu coração tá uma coisa, por causa da igreja.
por causa dos membros, por causa das famílias. E se não bastasse, eu estou tendo ataques contra meu filho, contra o Pedro, em sonhos, sabe, em pensamentos, Satanás tentando atacar minha família, atacando a minha esposa grávida dentro de casa. Janete está quase no final de gestação, em novembro aí, dia 6 de novembro, para a honra e glória do Senhor, vai vir mais um para engrossar as fileiras, mais um abençoado para pisar na cabeça de Satanás, mais um que eu profetizo para pregoar o Evangelho e fazer a diferença nessa geração. Profetizo sobre meu filho. E queridos, ela também tendo ataques de tonteiras dentro de casa, aquela coisa toda, labirintite. E eu vendo essa situação, quando o inimigo nos ataca, é uma coisa, vem que... Mas quando ataca os nossos, quando ataca a nossa família, quando ataca dentro da nossa casa, a gente fica fazendo alguns questionamentos. Senhor, por quê? Meu Deus, por quê? Por que lá em casa, Senhor? O que está acontecendo? A gente começa a fazer alguns questionamentos. Senhor, onde é que eu estou errando? Senhor, o que eu estou deixando de fazer para que aconteça? E a palavra do Senhor de Deus veio sobre a minha vida. Meu filho, não mude as suas posturas, não mude a sua postura, o seu modo de agir por causa das pedras. Porque as pedras vão dizer quem você é diante de mim. Quando você vê os céus abertos, quando eu manifestar os céus abertos diante de você, meu filho, é por causa das pedras. Estevão viu os céus abertos por causa das pedras, porque ele não mudou a sua postura diante das pedras. E não tem sido fácil, não tem sido fácil. Eu tenho sentido peso nas costas do que é um pastorado. E queridos, como se não bastasse os ataques na minha família, os meus temores, e é o Senhor que me mantém de pé. As nossas ovelhas, amadas ovelhas, questionamentos atrás de questionamentos. Pastor, todo mundo já abriu, pastor, vamos abrir, queridos. Eu quero que a igreja abra mais do que qualquer um de vocês. Eu sou o maior interessado que a igreja abra, que as portas se abram. Eu sou o maior interessado, antes mesmo que você queira que a igreja estivesse aberta, eu quero primeiro. Mas eu quero dizer para vocês, Deus trata cada um dos seus filhos de uma forma diferente. Deus trata cada ministério de uma forma diferente. Deus tem algo para essa igreja, para esses dias. Aprenda a descansar no Senhor nesses dias. Se a igreja não está aberta, não é porque eu não quero, é porque eu não posso abrir, porque eu não tenho ordem de Deus para abrir. Coloca isso no seu coração, coloca isso na sua mente. Pastor, mas se a igreja ficar fechada, alguns vão sair, membros vão para outro lugar. Que vão. Eu prefiro perder muitos membros debaixo da autoridade e da obediência de Deus, do que abrir a igreja debaixo da desobediência, e que isso custe até a sua vida, custe a minha vida, e custe a vida de outros que estão ao nosso redor. Entenda isso em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, entenda que o Senhor não deu ordem para abrir. A voz de Deus é maior do que qualquer coronavírus, que qualquer coisa. Eu vou deixar bem claro para você agora. Nós não estamos abrindo, não é mais por causa do corona, não é mais por causa dos idosos, não é mais. Não tem nenhum motivo técnico para que nós não possamos abrir a igreja. Tecnicamente, eu quero dizer para vocês, pastor, por que a igreja não está abrindo? Não quer abrir, não está abrindo porque Deus ainda não deu a ordem.
eu fui abrir, sem consultar a Deus, tomei na orelha. Olha, acho que tem uns 4 ou 5 anos que eu estou à frente do ministério, como pastor. Eu já tomei muita decisão, sem tomar direcionamento de Deus. Todas as vezes que eu tomei decisões, sem consultar a Deus, todas, deu errado. Todas. Não teve uma decisão que nós, vamos fazer isso que vai dar certo, que desse certo, porque Deus não aprovou. Não teve uma. E todas deram problemas dentro do ministério. Todas. Mas precisou muito para eu aprender. Precisou muito para eu aprender. E dessa vez eu não aprendi ainda. Não, vamos abrir. Está todo mundo abrindo, vamos lá. Mas ninguém orou. Ninguém perguntou, Senhor, é para abrir? Ninguém. Vamos abrir. Decisão tomada. No dia seguinte, alguém dentro da igreja infectado com coronavírus. Abre. Como se Deus abre. A casa é sua. Na sua casa você faz o que você quer. Na sua casa você entra e faz do jeito que você quiser. Mas na minha casa mando eu. Abre. Você não tomou decisão? Fiz isso aqui e não vai abrir mais. Não podemos abrir. E eu ainda não entendi. Não, vai passar isso aí. Assim que passar, nós vamos abrir. Queridos, porque eu estou igual a você, sedento para que a igreja volte. E quando a gente quer que a igreja volte, quer que algo aconteça, nós começamos a dar o quê? Jeitinho. A gente quer, não, vamos fazer desse jeito que vai dar, sabe? Vamos empurrar aqui e tal. E eu comecei a fazer isso. Deus teve que trazer uma palavra sobre a minha vida e falou assim: olha, não é para abrir a igreja, porque a igreja está fechada não é por causa do coronavírus, ela está fechada por causa de um tratamento que eu quero trazer sobre a igreja. Eu quero trazer um tratamento sobre o ministério apostólico, família de Deus. É sobre a quadrangular? Não. É sobre a igreja batista? Não. É sobre a igreja Ebenezer? Não. Sobre qual igreja que o Senhor está trazendo um tratamento? Ministério apostólico, família de Deus. Se você faz parte desse ministério, você está em tratamento. Tratamento de Deus. Até então, Deus não tinha falado que era um tratamento. Então é por causa do coronavírus. Normal. Mas não. A gente insistiu tanto que ele tem que falar, não, é tratamento meu com a igreja. Para a igreja aprender o que é adoração. Para a igreja entender o que é me adorar. Para a igreja entender o que é a igreja. É para a igreja entender o que é a igreja. É para o seu pastor entender o que é a igreja, porque eu não sabia o que era igreja. Eu sempre ministrei do altar, falando, queridos, nós somos igreja. Mas eu ministrava de algo que eu não entendia. Igreja é quando você tem a unção do Espírito Santo e ainda a 500 quilômetros de distância, você libera uma palavra, você expulsa o demônio da morte, que está a 500 quilômetros de distância de você. Ser igreja é quando você fala do amor de Cristo para alguém que está prestes a se separar, prestes a dar cabo na sua vida. Ser igreja é quando você começa a falar com alguém do telefone e essa pessoa fala, eu vou matar minha esposa e vou me suicidar. E você fala com ele, não faz isso não, porque Jesus te ama. E ele ouve a sua voz. E ele procura uma igreja perto da casa dele para ele congregar. Isso é ser igreja. Ser igreja não é você vir para a igreja quarta, sexta-feira, domingo, sentar aqui e comer da palavra e voltar para sua casa sem mudança. O Senhor quer transformar você. O Senhor quer fazer com que você se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para de ser mendigo, para de ser pedinte. Vai na igreja só para receber. Muitos que estão chorando
pedindo para ir para a igreja, é porque estão necessidade de receber. A igreja não é lugar para receber, a igreja é lugar para morrer. Você quer morrer? Eu vou abrir as portas aqui para você vir. Vem morrer aqui. Ah, pastor, porque a gente está necessitado. É porque a gente está precisando. Você está necessitado porque você não tem intimidade com o Senhor. Sabe onde é que é lugar de intimidade? Entra, fecha a porta do seu quarto e vai ter com o seu Deus em secreto. Lá é lugar de intimidade. Lá que você vai ouvir o Senhor. Não é aqui na igreja não. Pastor, você está falando isso que não é para eu ir para a igreja? Pastor está falando que não é para ir para a igreja não. Cada momento no seu momento. Há momento que você tem que ir para a igreja, acima de qualquer circunstância, porque Deus vai te livrar. Há momento que você tem que ficar na sua casa, se resguardando, porque Deus está te livrando por causa da obediência. Há momento que você tem que ficar na sua casa, ainda que estão todos abertos, todos fazendo, porque Deus está tratando com você. Nós já entramos nesses 3 estágios. Nós fechamos por causa da obediência a Deus. Nós permanecemos no nosso lar, porque Deus estava nos livrando e nos resguardando, porque estávamos obedientes. E agora nós estamos em casa, porque Deus está tratando e falando conosco. Entenda o tempo de Deus. Entenda a forma que Deus trabalha. Entenda como Deus quer fazer. Atos capítulo dos Apóstolos, capítulo 7, verso 47. O Senhor está falando ali, Ele está falando de Salomão. Estevão está falando de Salomão. Olha, e Salomão falou para Deus que iria fazer para ele um templo. E Deus pergunta: mas peraí, por acaso eu habito em templos feitos por mão? É templo por acaso o lugar da minha habitação? Você só sente Deus quando você vem para a igreja? Você só consegue adorar ao Senhor quando você está aqui na igreja? Se você faz só isso aqui na igreja, tem alguma coisa de errado. Se você só lê a Bíblia na igreja, se você só ora aqui na igreja, se você só tem momento com Deus aqui na igreja, você tem alguma coisa de errado. Queridos, mas pastor, e se o povo for para outra igreja? Nós corremos esse risco. E eu estava pensando nisso em casa. Humanamente falando, eu vou falar com vocês, eu pensei isso, assim, gente, vai sair muita gente. Tem gente que não vai aguentar o rojão, não vai aguentar e vai sair. E o que nós vamos fazer? Aí, quando eu estava pensando nisso, veio a palavra de Deus. Não mude a sua postura, não mude a sua palavra por causa das pedras. Permaneça firme. Aí eu entendi. Falei: Senhor, pode cair o céu, pode fazer o que acontecer, pode chegar o presidente aqui e mandar abrir. Se o Senhor não falar para abrir, eu não abro. Eu me arrisco a dizer, igual Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se a sua presença não falar conosco, nós não vamos abrir. Amém? Você que é ministério apostólico, família de Deus, e acima de tudo, você que não tem uma placa de igreja sobre a sua cabeça, porque nós somos ministério apostólico, família de Deus, mas nós não temos placa na nossa cabeça. Nós temos a bandeira de Cristo estendida sobre nós. Seja obediente a Deus. Obedeça o que Deus está dizendo para você. Espera. Eu estou ministrando isso aqui para a igreja hoje. Ao sair dali, Deus pode falar: pode abrir domingo. Eu sei que vai ser correria, mas as meninas vai dar conta, não vai? Vai trabalhar noite e dia para abrir. É isso que Deus está esperando de nós. Ele não quer nada planejado. Ele não quer nada premeditado. O povo, até Moisés falar com eles: olha,
mata o cordeiro e entra para a tua casa. Eles não sabiam o dia da libertação. Não é nada premeditado, é na hora que ele falar que vai ser. É na hora que ele liberar. Aquieta o teu coração, meu irmão, aquieta o teu coração, minha irmã. Seja obediente a Deus. E eu quero te dizer algo. Certa vez, eu vou falar isso aqui e encerro. 2 mulheres chegaram diante de Salomão, com duas crianças no braço, com uma criança no braço. Rei, nos escute. E Salomão falou assim: conta a sua versão. Nós duas ficamos grávidas no mesmo mês e ganhamos juntas. E moramos juntas com os nossos bebês. Mas só que ela dormiu em cima do seu bebê e matou ele. E quando eu acordei, o meu bebê não estava do meu lado, porque ela pegou e colocou no lugar. Ela pegou o meu bebê e colocou no lugar dela, e pegou o bebê morto dela e colocou comigo. E o bebê que está com ela é meu. E ela chorando. E o rei ouviu a versão e falou para a outra mãe: fala a sua versão. Nós duas tivemos filhos juntas e tal. E ela dormiu em cima do bebê dela e matou, e pegou o meu bebê e colocou no lugar dela. Então, a versão das duas era igual. Então, o que Salomão fez? Trago a criança aqui. Colocou a criança, pediu um soldado da espada, corta a criança no meio, dá a metade para uma mãe e dá a outra metade para outra mãe. Quando ela levantou a espada para cortar a criança no meio, antes, quando ele falou, vamos cortar a criança no meio, a mãe que não era de verdade, que não era a mãe, falou assim: corta mesmo, corta e dá um pedaço para cada uma. Pode cortar, não tem problema não. Mas quando ele foi cortar, a mãe de verdade pulou na frente da espada e falou: não corta, pode deixar o bebê com ela, deixa o bebê com ela, ela é a mãe de verdade. Então Salomão virou e falou assim: dá o bebê para essa que protegeu a criança, porque ela é a mãe. Queridos, ainda que em momento de confusão, ainda que você saia da igreja, que você vai para outro lugar, eu sei quem eu criei, eu sei quem são minhas ovelhas aqui da igreja, eu sei quem caminha comigo, eu sei quem tem o meu coração, eu sei quem tem minha visão, eu sei quem tem os meus ouvidos, eu sei quem fala como eu sei quem anda como eu ando, eu sei quem tem o mesmo espírito que eu. Ainda que você coma no mesmo prato que eu sei quem são as minhas ovelhas. Você pode ir para outro ministério, você pode frutificar onde você quiser, mas eu sei o que eu gerei, eu sei o que eu ministrei, eu sei o que eu te ensinei nesses dias. Nós ensinamos obediência, nós ensinamos para você se manter firme, nós ensinamos para você confiança em Cristo Jesus. Eu sei o que eu ministrei para você. E quando você sair e for para outro lugar, que alguém te perguntar por que você saiu da igreja, você vai dizer: eu saí porque o meu pastor foi obediente a Deus. Fala isso para ele: eu saí porque o pastor de onde eu era foi obediente a Deus, e não porque o seu pastor foi um adúltero, porque o seu pastor roubou, ou porque fez qualquer outra coisa. Fala: eu saí porque o meu pastor foi obediente a Deus. Fala isso para ele. Nós estamos vivendo em uma geração onde a espada vai determinar quem são os filhos. Amém? Nós estamos vivendo em um tempo onde a espada, que é a palavra, vai determinar quem é o filho. A espada levantada ali por Salomão determinou quem era a mãe. Nós estamos vivendo uma geração onde a espada vai determinar quem são os filhos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde para trazer sobre a sua vida. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Confia no Senhor. Não mude a sua postura por causa das pedras, porque as pedras vão dizer quem Deus é na sua vida. Amém? Essa é a palavra. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e traga a graça dele sobre a sua vida. Domingo, às 19 horas, estaremos aqui para adorar o Senhor
e engrandecer o nome santo dele, porque Deus é bom. Amém, queridos? Graça e paz, uma ótima noite para todos nós, e que o amor de Deus Pai, a graça e as doces consolações do Espírito Santo estejam reinando sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Graça e paz, uma ótima noite.